Boa tarde, seja bem-vindo a este conteúdo especial do Diário de Timeshare. Meu nome é Ricardo Massot, eu que sou fundador do Diário de Timeshare, mas eu estou aqui com Paulo para perder o costume. Paulo quase nunca está aqui comigo. E eu estou aqui com Dixon, que ultimamente tem se unido conosco nestas reuniões que a gente faz e que na verdade viram conteúdo, mas o que a gente faz é debater assuntos latentes no nosso dia a dia. E hoje isso vai ser quase que mais ou menos uma reunião que tem como propósito melhorias em algo muito legal, muito interessante para nós, mas eu sei que se você tem consciência e respeito pelo consumidor, também é importante para você. E o assunto que a gente quer falar é um assunto que, para começar, eu queria dizer que talvez tenha as partes mais boas e as partes menos boas do setor, e para mim, esta é uma das partes menos boas. Isso é uma das partes menos boas. A mais boa é vender, ganhar, ver o cliente viajando, sendo feliz, realizando sonhos que talvez não realizaria, ou realizando os sonhos que realizaria da forma mais inteligente e vantajosa que ele já nunca viu. Do mesmo jeito que agora há pouco a gente estava fazendo um conteúdo sobre como nossos clientes agora têm disponibilidade direto com o IMG para 5 estrelas em Cozumel, para 5 estrelas em Cancún, sem passar por nenhum procedimento complicado de intercâmbio, depósito e tal, fazendo isso somente sendo proprietários com o IMG através de um convênio, de uma aliança comercial que o IMG tem. E essa parte mais boa, e a parte menos boa para mim, é o cliente que no dia seguinte, ou no mesmo dia, ou 2 dias depois, cancela. Eu estou desde que cai na mesa, cai no pagamento, cancela no dia seguinte, cancela na primeira semana, cancela sem ter provado, talvez nos 2 primeiros meses, sem ter experimentado, sem ter viajado nunca conosco. E ele faz isso porque ele está desconfiado e prejulgando negativamente a gente. Sabe, a primeira coisa que eu acho que é um exercício de consciência é por que a venda cai na mesa ou o cliente cancela no dia seguinte ou sem ter usado? Por quê? E muitas vezes, sabe, tem uma coisa que acabei de compartilhar no meu Instagram pessoal, que é se seu marketing, se sua estrutura de marketing e vendas deixa um sentimento no consumidor como uma estrutura de marketing e vendas, provavelmente seu marketing e vendas não está certo. Não sei se você me entendeu. Quando o cliente intui, percebe, sente, tem o feeling de que está acontecendo uma comercialização, provavelmente você não está indo, está alinhado, está afiado. E eu acredito que isso é um jogo muito mais sofisticado do que deixar o outro entrever que você quer vender um produto. Eu acho que você tem que focar nessa parte mais boa. Eu falei a parte menos boa e a parte mais boa. Acho que você tem que tentar focar na parte mais boa. E com isso você elimina esse sentimento que é o promotor principal de cancelamento imediato ou de cair em mesa, que é um sentimento de eu fui vendido. Eu não estou comprando, eu fui vendido. Sabe? Eu fui conduzido. Eu não comprei um produto, eu estou sendo conduzido a agir. Eu fui fechado, sabe? E normalmente, no meu parecer, minha opinião talvez, a pessoa é fechada porque não se faz uma construção com várias pequenas lógicas e vários pequenos fechamentos. Não está bem racionalizada a aquisição, porque lembre que, na minha fiel opinião, de que a razão tem que apoiar a decisão emocional. A decisão é totalmente emocional, mas tem que ter um suporte racional. A razão tem que aprovar a aquisição, então é muito emocional e depois é muito forçado, né? Então, vários pequenos fechamentos, construir várias pequenas ideias, sentar umas boas bases para depois convencer, para depois instalar a venda, isso é natural, sutil, sofisticado. Isso é assim, sutileza, sofisticação, sabe? O cliente pede condição, o cliente pede forma de pagamento, o cliente pede para abrir a condição de tabela, o cliente negocia em tabela, não espera promoção. Sabe? Você tem uma pessoa que está vindo para você em direção à aquisição. Quando não está feito assim, você está forçando no fechamento e, cara, eu acredito que dá para fechar todas as mesas, mas depois não dá para segurar todas as vendas, sabe? Eu acredito que se não está bem construído do início, você fecha todas as mesas, dá para vender em todas, mas para fazer algo sustentável, você tem que construir de baixo. E se você está só fechando, com a hora do fechamento você vai ter muito trabalho, você vai ter que segurar muito bem, que está tudo muito bem fechado, e perder muito tempo em cada fechamento, perdendo um pouco o sentido de line and closer. Então é melhor você trabalhar como front-to-back. Então, para mim é isso. O principal assunto está compartilhado, vocês podem ver no meu perfil pessoal, no meu Instagram pessoal, e se não está compartilhado lá, vocês podem procurar Neil Patel, porque é por coincidência do dia de hoje que eu pesquisei isso, e ele fala: se seu marketing
parece ou deixa um sentimento de marketing e vendas. Se deixa esse sentimento no consumidor, provavelmente seu marketing e vendas está errado. Então a gente tem que tentar ser sutil, sofisticado nisso. E eu acho que essa é a primeira parte, para falar de cancelamentos, que isso não deixa a pessoa com esse sentimento de me venderam, me empurraram num produto, fui condicionado, fui vendido. E deixou um sentimento diferente que eu queria comprar, eu pedi condição, eu. A gente tem que fazer o necessário para que a aquisição venha de lá para cá, não para a gente ir para cima, para que ele queira vir para cima. Então, isso se faz muito com essa coisa de takeaway, né? Mas essa é a minha opinião, inicialmente, nessa primeira etapa, para entender o porquê uma pessoa pede cancelamento. Por quê? Esse é o principal porquê para mim, nesse momento, né? Você podia falar, não, porque daqui a 6 meses, daqui a um ano pode ser, porque não tinha disponibilidade, foi mal explicado uma coisa, ou o atendimento não atendeu bem, pode, mil coisas daqui a um ano. Mas no início, nos primeiros, sei lá, 10, 15, 20 dias, primeiro mês, é uma falta de confiança. E por que se dá falta de confiança? Essa é a minha opinião, certo? Dixon, estou muito interessado em ouvir sua opinião. Eu estou completamente de acordo. Eu acho que esse sentimento que o cliente tem de fui vendido é um sentimento de perdi, fui enganado. É um sentimento que a gente mesmo, quando a gente se coloca no papel de consumidor, sempre que tem alguém tentando vender para a gente ali, a gente está na nossa cabeça, olha, pensa que eu sou besta. A gente tem esse sentimento de que ninguém vai me persuadir, né? E a nossa venda, ela tem que ser feita exatamente dessa forma, né? Que a MG já faz há muito tempo, que ela é uma venda, como você falou, emocional, mas racional também. É uma venda onde o cliente se dá conta de que ele precisa disso, não a gente quem impinge para o cliente que, olha, você precisa. A nossa apresentação toda é feita com bases muito fortes em comparativos, né? Onde a gente apresenta os dois e fala qual dos dois você prefere e por quê. E é o cliente quem fala, eu prefiro a sua forma de viajar, porque eu vou viajar melhor, isso. A gente não precisa falar para o cliente isso. E os fechamentos que a gente tem na apresentação, que ao contrário do que muita gente fala, né? Fechamento não é para colocar o cliente na parede e pressionar. O fechamento são termômetros de venda, onde a gente vai entender se aquilo está entrando, se o cliente tem alguma coisa que está oculta, algum medo e ele não está colocando aquilo para fora, e através disso a gente vai esclarecendo e dando essa segurança. Quando é feita uma apresentação onde os fechamentos são jogados para debaixo do tapete, né? Como se fala. A sujeira é escondida debaixo do... A sujeira, né? Às vezes o consultor, por ser novato, ou por ter medo ainda, ou ser um pouco inseguro, ele tem medo de receber ou não do cliente, ele tem medo de como eu vou sair dessa situação, então ele prefere ir jogando para debaixo do tapete, e às vezes isso vai explodir no momento de falar de preço, de valor, de dinheiro, né? É onde vai explodir todas essas objeções. E aí o fechador, ele fica ali um tempo, como você falou, absurdo para limpar tudo isso, faz uma venda de fechamento que não se sustenta, né? E daí o motivo que leva essa insegurança, porque não foi uma confiança construída, né? Foi uma confiança ali em cima da hora e que aquilo ali às vezes dura pouco tempo. Então, faz todo sentido, né? E isso gera uma desconfiança quando o cliente ele tem essa sensação de fui vendido, posso ter sido enganado, vou buscar coisas ruins, vou buscar reclamações, vou buscar coisas que comprovem a minha teoria. E aí todo produto vai ter reclamação, qualquer coisinha que encontrar é um motivo de cancelamento se o cliente está psicologicamente já abalado na confiança do que ele está comprando. Eu posso comprar um iPhone. Se eu tiver desconfiado que não fiz uma boa compra, eu vou me meter na internet, vou ver reclamação de iPhone e vou desistir da compra. Significa que Apple é ruim? Não. Né? Todo produto vai ter. Significa, depende da frequência que você está de confiança com o produto que você adquiriu. Tem uma coisa que é talvez a coisa mais positiva do cancelamento, que eu acho, e essa é uma opinião que eu tenho compartilhado com algumas pessoas, mas eu acho que esta vai ser a primeira vez que eu vou fazer pública dessa forma. E eu acho que vocês podem ter ouvido eu falar nisso já. Também acho que se você não está cancelando entre 5% e 10%, você está errado. Você não está sendo comercialmente firme suficiente. O que eu quero dizer? Se você não está cancelando nada ou só 1%, você não está apertando as cordas no máximo possível, você não está exprimindo o processo comercial no máximo, você está fazendo mal para você e para sua empresa. Então não venha você a me dizer agora, que eu não cancelo nada. Tá, se você me diz isso, eu vou responder para você que tem que aprimorar
sua intensidade no seu funil comercial, na sua apresentação ou no seu fechamento, porque se você não cancela nada, provavelmente você não está apretando. Cada vez que a gente cancela nada ou muito pouco, eu fico muito preocupado também, mas muito mesmo, muito preocupado também. Do mesmo jeito que quando eu passo de 5% a 10%, eu também tenho um alerta. Então tem um alerta para pouco cancelamento, mas tem alerta para muito. E se você tem pouco, se você tem muito, você tem dois problemas identicamente difíceis de resolver. O que acontece? Se você tem pouco, você não vai ter uma volta, um feedback do consumidor. E isso é talvez um dos tópicos que eu queria concentrar um pouco mais de esforço hoje, que é o cliente que volta para a sala, ou que fala contigo no WhatsApp, ou que te liga para dizer que pediu cancelamento, ou que quer pedir cancelamento. E eu entendo sim que isso é chato. E eu entendo que isso pode machucar tua paz de espírito. Mas normalmente, você tem que ser sincero com você. Se ele fala isso é porque você não está atendendo com tranquilidade. E minha recomendação nesse momento é que você atenda com tranquilidade. E olha só, a empresa XYZ vai ter regra XYZ para lidar com cancelamento. Isso não me importa. O que me importa, e essa é uma recomendação de São Paulo que eu faço para vocês, para todas as pessoas da nossa equipe e de qualquer empresa. Cara, pedir cancelamento é uma parte do processo comercial que está certa. Concordamos já que se não cancela nada, se você não está cancelando nada, você não está fazendo um bom trabalho. Se passa de 10, você está errado. Então você tem que ter cuidado de não passar de 10, mas também de não cancelar. Então se vier um cara pedindo cancelamento, desculpa, você está certo. Primeiro você está certo, você está apertando as cordas, você está conduzindo firmemente. Agora você tem que pensar, está entre 5 e 10? Você está contabilizando isso, está monitorando o seu dado, está passando disso, você vai ter que voltar e tentar construir mais a apresentação do início, forçar mais esses fechamentos do jeito que eu estava falando, construir essa confiança diferente. E uma coisa que é mortal para cancelamento é sumir, se esconder, não responder bem, fazer uma resposta incompleta, dizer que está em reunião, dizer que está ocupado, dizer que depois responde. Qualquer comentário no seu WhatsApp que entrar, estou pensando em cancelar, que você já tem que responder de imediato. Ou eu quero cancelar, João. Você quer cancelar, você vai ter que seguir o procedimento, não tem problema nenhum. Eu vou ser seu amigo igual. Agora, se essa parte já não é comigo, isso aí você vai ter que lidar com a central de relacionamento. Mas eu sou teu amigo, eu posso fazer o que eu fiz. Quero te mostrar o sistema, você me disse que gostou, você quis se tornar proprietário, eu trouxe meu supervisor aqui, meu supervisor veio, eu como supervisor entrei em mesa, eu te ajudei a se tornar proprietário. Agora, você está lidando com outro setor. Não é verdade que eu não te prometi que eu ia te atender para marcar suas férias? Eu prometi isso, não. Então, da mesma forma, eu te prometo que eles vão te atender no ritmo, no jeito de fazer as coisas deles, da central, da equipe de relacionamento, mas isso não é comigo. Mas sabe uma coisa, João? Sempre pode me perguntar, eu sempre vou estar aqui, mas nem adianta eu te dizer mais nada sobre isso, porque essa é uma coisa que eu não consigo resolver, mas as pessoas responsáveis com certeza vai te ajudar. E não se preocupe, se uma vez você vê que demora mais ou que não responde mesmo, você me fala que eu repasso para a supervisão direto. Eu tenho acesso às minhas gerências e minha gerência manda direto para a supervisão lá. Então, se enquanto eles estiverem indo e te atendendo, respondendo, pode ficar lá, se eles demoram, eu vou te ajudar que seja mais rápido. A resposta, o atendimento, eu posso te ajudar em que seja atendido rápido, em que alguém te ligue de imediato, sem ter uma dúvida. Em mudar o processo de uma empresa, igual a nossa, nem a X, nem a Y, nem Z, nenhuma dessas empresas, eu não vou influenciar nessa mudança agora. E outra coisa, João, que você tem que tentar fazer é ouvir e entender qual é a regra e o procedimento de cancelamento e se adequar a ele. Não tem o que fazer, não tem milagre. E sabe, você tem que lidar com isso, se está entre esses 5% e 10%, como parte do seu trabalho. Então, se você é o supervisor que fechou e você vai responder, cara, se você é o supervisor e vai responder para o cliente, estou ocupado numa reunião, você vai ter um problema. Gente da reunião, só um minutinho aqui. Oi, João, é o seguinte, eu quero te atender, você vai ter que falar aqui, pega esses números aqui, liga para eles agora. Ao mesmo tempo, eu já estou printando essa conversa e passando para a central, sabe? Dá um atendimento, não fala se eu estou em reunião, não. Dá um atendimento, porque custa o mesmo trabalho dizer, estou ocupado, estou em reunião, depois fala com o consultor, ou mandar outra pessoa falar, dá o mesmo trabalho que você dá uma orientada para o cara. É o mesmo trabalho. Então, isso vai dar confiança. E agora eu vou te explicar outra coisa sobre cancelamento. Se o processo de cancelamento está bem feito, você consegue fazer dentro da estrutura da empresa que esse cancelamento se gera um processo de confiança dentro do processo de cancelamento. O que a MG busca quando existe um processo de cancelamento é, a partir de já, iniciamos um protocolo de confiança. Esse protocolo de confiança está baseado em alguns critérios que são prazos, renovações de prazos, respostas, e-mails,
WhatsApps, ligações, tudo isso, quando está mal feito, é um caos. E quando está bem feito, cada vez que passa, cada semana o cliente confia mais em ti. Dentro do processo de cancelamento, se constrói confiança. E em um momento determinado, dentro do processo de cancelamento, a empresa consegue amortizar uma parte do prejuízo. E dois, a empresa consegue recuperar integralmente o contrato. Ambos casos podem acontecer. E nunca se gera uma destruição de relação. O pior que acontece é que o cancelamento acontece lá na frente, às vezes abatendo de uns vouchers, às vezes com uma outra solução, né? Às vezes com um benefício extra, às vezes baixando uma parcela não acontece, sabe? Porque o prazo de tempo, que pode demorar até um ano, é um prazo de renegociação, que alguns infelizes não fazem bem e outros felizes fazem bem, sabe? Tem gente que é mais esperta e outros menos. E quando falha algo disso e o cliente está reclamando com vocês, tem que entender. A empresa não é débil mental, a empresa tem um plano. 2, alguém está falhando no processo. 3, eu sou da empresa, eu quero que a empresa esteja bem, eu vou avisar a pessoa que está errada para que possa correr e reverter essa situação. E por último, todo mundo está na mesma equipe. Você e a equipe de pós-vendas são a mesma equipe, são a mesma empresa. Se pós-venda falha, você pode ter problemas. Se você falha, pós-venda pode ter problemas. Então entenda que está ajudando. E se mostre como alguém que sabe a ciência certa, com consciência total e absoluta, que o cliente é atendido e vai ser resolvido. E sim que é verdade, tem gente, cara, de algumas equipes, às vezes, que não tem um bom dia, que não tem uma boa semana, que às vezes estão distraídos, que entendeu uma coisa mal. Tem pessoas que são mais comprometidas e outras menos. Tem pessoas entrando na empresa, sendo treinadas, né? Tem muita coisa. Mas o importante disso é que você entenda, você que faz parte da empresa, que você entenda que atender esse cliente cancelado perfeitamente, imaculadamente, mesmo que ele esteja reclamando, atendê-lo bem, falando, João, fique tranquilo, vai resolver, fale com eles aqui, eu estou sempre à disposição, eu estou de boa aqui de igual, não tem problema nenhum, não precisa se estressar comigo, que isso não resolve nada, nem precisa se estressar com eles, sabe? Potencialmente você está construindo confiança. Pode ser que daqui um mês, daqui uma semana, daqui 10 meses, se recupere uma venda. Pode ser que se recupere do nada uma venda que estava morta fazia 6 meses. E eu estou falando isso, gente, de um jeito que é o seguinte, eu estou me baseando na experiência de anos de fazer isso com clientes, de anos de receber pedidos de cancelamento, de anos que cancelamos muito pouco, às vezes abaixo de 5%, que eu falo, puta, estávamos fracos de venda, né? Porque estávamos apertando pouco. E épocas que cancelamos 25%. Eu já vivi os dois cenários. E ao final você utiliza táticas, estratégias, né, técnicas para ter segundas chances. E é muito difícil que o cliente fala, quero cancelamento, e no dia seguinte se reverte. É muito difícil. Mas é muito fácil que você dá um prazo, cumpre fielmente, atende, resolve, responde, procedimento, e ele estiver organizado, fiel e firme, e você consegue reconquistar a confiança. Isso não é difícil. Então é um processo de conquista de confiança, e 1 ou 2 de cada 20, sabe, de cada 20, de cada 40, 1 ou 2 de cada 20 e cada 40 podem explodir na sua mão. Ou 5 de cada 40 podem explodir na sua mão. Isso deve ser chato para você pra caralho. Explodiu esses caras na sua mão. Ele está chateado, sei lá o que seja. Mas, cara, tem 35 casos que estão no rumo certo. Sabiam-me disso? E isso é como todo, né? A gente fala na apresentação, né? A gente entende, sei lá, 100 famílias. Né? Tantas se tornam proprietárias, tantas outras não, sabe? É matemática, isso é estadística, isso é verdade. Cara, tem uns caras que dão SN todo dia. Sabe como eu me sinto quando você dá SN com um casal? Eu perdi dinheiro, eu joguei no lixo, você não fez o warm-up, você não está esforçando. Cara, é parte do processo. Temos que melhorar o processo de warm-up? Temos que melhorar o processo de cancelamento para sermos mais fiéis com prazo, para conduzir melhor essa confiança, porque se fazemos errado isso, em vez de confiança, a gente gera mais desconfiança, vai gerar mais problema. Então temos que melhorar? Né? Mas sempre entendendo que é tudo a mesma coisa, e sempre entendendo que as coisas não são aleatórias. Dificilmente, não é impossível, mas dificilmente, uma coisa tão sensível quanto isso não é planejado. Sabe, não tem uma lógica, portanto, não tem uma pessoa fazendo que sabe o que tem que fazer, só que às vezes, né, nem eu, nem tu, nem ninguém é perfeito, né, às vezes a gente pode cometer uma falha. Mas o que eu não sei se está ficando claro, estou querendo dizer, ou eu estou me enrolando muito, mas definitivamente existe um plano para isso, um plano que tem um resultado estatístico bom,
e que tem que ser cumprido, e que não cumpre, temos que nos ajudar com isso, e o atendimento sempre, cliente proprietário, pagando em dia, viajando muito, me mandando vídeo, merece o mesmo tratamento que cliente que está no meio do processo de cancelamento, porque os dois podem ser bons clientes na hora que vem, os dois podem ser recuperados. Então o cara tá puto, o cara se não se chateia entre o João, desculpa, fique tranquilo, vai te atender, vou te ajudar, sabe? Sempre de boa, sempre tranquilo, porque você sabe que se reativa entre comissão direto, isso, né? Se reativa entre comissão direto. Eu sei que a gente tá fazendo muito um trabalho de conscientização da galera aqui, e assim, eu acho que esse é um assunto que é muito extenso em relação ao cancelamento, inclusive se a galera tiver dúvidas, a gente pode, enfim, gravar mais vídeos em relação a esse assunto, até porque eu acho que deve ser um tabu para dentro de algumas operações, né, de repente tratar sobre esse assunto, mas o que eu consigo entender, visando o que vocês dois vêm conversando, e vocês que têm muito mais experiência do que eu, é que existem 3 fases onde a gente poderia considerar que a gente tem a perca do cliente, se a gente for considerar que o cancelamento a gente perdeu aquele cliente, que eu estou enxergando aqui pelas explicações que vocês estão me passando, que seria a perca do cliente na fase de aquisição, que é porque faltou confiança, o cara não confiou em você, enfim, você acabou perdendo o cara ali. Existe a fase também... Essa seria caiu na mesa. Na verdade, esse eu acho que é o maior índice, né? Porque depois que o cliente... Esse é o pior que temos na empresa, nossa. Esse é o pior que temos. Né? Depois que o cliente já tem um produto que ele utiliza, cara, é muito difícil o cliente vir pedir para cancelar. Os maiores cancelamentos são no dia seguinte, cara, nem usou o produto, tá inseguro, comprou inseguro de alguma forma e aí resolveu cancelar. O que eu enxerguei, então, com a explicação de vocês, que existe uma outra fase, que é a fase do relacionamento, que é quando falta um certo nível de comprometimento com aquele cliente, e devido a essa falta de comprometimento, ou por algum motivo aparente, ele acaba se chateando, e assim você acaba perdendo ele. E existe um último nível, que seria a fase da satisfação, que é a falta da realização, é onde a empresa não conseguiu cumprir com aquilo que foi prometido. Não exatamente. A fase da realização é assim, a expectativa que o cliente tinha não foi atendido porque talvez nós não conseguimos deixar claro como ele devia usar bem, entendeu? Nós não conseguimos ser claro como ele devia usar bem e aí quebramos a expectativa. Não diria quebrar a promessa porque nossa promessa é muito clara, mas a expectativa, ele queria um destino em cima da hora, não conseguiu e isso gera uma quebra de expectativa. O que às vezes não fica, o cliente não entende, né, Paulo? É porque assim, uma vez que ele pede o cancelamento, existe um processo de cancelamento. E às vezes o cliente acha que apertar um botão cancelou e o estorno já veio na hora. Não, tem todo um processo para isso. Isso leva um tempo. Alguns clientes aceitam tranquilo de boa e, sabe, é feito normalmente. E tem outros clientes que ficam um pouco preocupados porque a falta de confiança é tão grande que ele já tem aquele medo de que a empresa vai ficar com o meu dinheiro, não vão estornar mais, e agora? E não é bem por aí, né? Tem todo um processo, tem toda uma atenção para que isso seja feito. E isso existe para proteger ambas as partes, né? Vale ressaltar, né? Correto. E é tanto nisso, Paulo, tá tão certo você, que uma das coisas que já aconteceu no passado no cancelamento é de devolver o valor 2 vezes. Devolveu o valor e o cara foi na maquineta, pediu estorno ali também e entrar 2 vezes o valor para ele. Então é uma coisa que tem que ser feito cuidadosamente, né? Tem que ser feito com critério, né? E vou insistir de novo na ideia. Está feito de uma forma para tentar a recuperação da venda, sabe? Então tem alguma parte do processo que tem por intuito só recuperar a venda. E sabe, me incomoda quando eu vejo um consultor que se chateia, porque não entende o prazo de recuperação, o protocolo de recuperação, e fica criticando a empresa como se a empresa, ou o pessoal da equipe de relacionamento, fossem os mais errados do mundo. E eu gostaria de que você entendesse que existe um porquê, e que do mesmo jeito que às vezes chega um cliente teu, que pode falar uma coisa que não condiz com a realidade na central, e a central acredita em você, você está falando, é impossível que o João falou isso, a apresentação funciona assim, João explicou assim do condomínio, você assinou aqui, você assinou que ia pagar, você assinou isso, você assinou da multa, você assinou disso, né? A gente tem certeza do que é passado na venda. O vendedor, e talvez seja uma oportunidade da empresa, sempre tem que entender que o que se faz no processo de pós-venda é ter um propósito. E esse propósito, muitas vezes, nesse caso, é recuperar a venda. E se recuperar, você pode ajudar nisso, sendo muito rápido no atendimento, também falando super bem com o cliente, mas se recuperar, você pode ganhar com isso de novo, porque é uma venda sua que está pausada. Nós chamamos de venda suspensa, né? Nós temos vendas ativas, canceladas e suspensas, né? Suspensa é que está numa negociação, está em processo de cancelamento,
está suspensa e cancelada já encerrou. Então, enquanto você tem um contrato que está em processo de cancelamento, que não foi cancelado, que a gente consiga segurar o processo de cancelamento, tem uma brecha para salvar. Você não quer cancelar seu contrato, você quer salvar, atenda mesmo. Não fique chateado com a central. Gente, é o seguinte, senhor João consultor, ou front back, ou closer, é o seguinte, IMG, você e eu particularmente, e seus gerentes particularmente, diretores particularmente, todos querem que essa venda fique, porque todos ganham. E a única pessoa que não quer nesse momento é o seu cliente. Então você identifica que lado você está, sabe? E tenha cuidado para não sentir a dor do consumidor, porque o consumidor está passando por um protocolo de convicção, de conversão. Ele está sendo convencido a ser convertido, porque está sendo tentado fazer uma venda em cima de uma venda derrubada. Isso não é nada fácil, mas isso que está se tentando. Então entenda que tem um plano, fale com... Não pode falar com o cliente, pô, eles não te atendeu ainda. Você não pode falar com o cliente assim, fala, puta, deve ter acontecido alguma coisa fora da regra, porque eles com certeza querem ajudar. Porque eu estou acostumado com essa empresa, com essa identidade da empresa, ideologia, filosofia, cultura empresarial, e não é disso. Então alguma coisa pode ter saído da regra, se preocupe que eu vou averiguar. Agora se você fala, porra, não respondeu, pô, esses caras falhou, meu, você está se colocando, dando a razão para o consumidor, para que ele siga querendo dizer que está todo mundo errado, e agora você é o bonzinho, mas o resto da empresa está errada. Ele vai cancelar sim, viu? Você vai perder essa. Você vai perder. Nunca, nunca, nunca tire o seu da reta com o cliente na frente da empresa. Nunca tira. Se você tira, não, estou dizendo que nunca tira como conselho de amigo. Mas não deveria fazer isso, porque se você faz isso, está carregando a culpa na empresa. Você está se colocando de bonzinho, carregando a culpa na empresa. Ele não vai voltar. Você está queimando o mercado, você está queimando você, indiretamente. Foi você que vendeu. Você não vai recuperar essa venda nunca. Você não está ajudando o seu gerente, você não está ajudando o seu diretor. Então, cara, defende todos os setores da empresa sempre, por protocolo. E agora, você quer melhorar? Cara, vamos fazer um brainstorm para ver como melhoramos esse protocolo. Vamos fazer uma reunião para ver como melhoramos outro protocolo. Ou quero entender melhor o protocolo. Mas, cara, se comporte como um membro da equipe, da empresa, sempre. Por um motivo, porque você é, e por dois, porque vai ajudar a melhorar tudo. Você vai melhorar o consumidor. Isso vai facilitar tudo. Tá entendendo? Isso pode converter o novo cara. Com certeza. Não, cara, basicamente o que eu queria mencionar era isso. Você sabe, esse conteúdo vai ser distribuído para a Daily Timeshare. Esse conteúdo tem que ser distribuído para nossas equipes. Eu sei que você já pode passar isso, sabe? A gente tem que tentar pôr outra filosofia, line closer, front to back, gerentes, todo mundo tem que entender. As coisas têm um porquê disso. E nada vai ser perfeito, nem vai ser, né? Mas olha, tem exemplos muito legais disso, cara. Para quem não sabe que está no Diário de Timeshare, você sabe, né? Nós pagávamos comissão metade no dia seguinte da venda e metade na sexta da semana seguinte da semana que aconteceu a venda. E nós mudamos, eram duas parcelas, 50% e 50% da sua comissão. Nós passamos a pagar toda a comissão, 100% na sexta da semana seguinte. Certo? E isso melhorou muito. Isso melhorou o recebimento para todo mundo, pontualidade, estrutura, fiscalização, controle, comprovantes, controle pessoal de cada indivíduo, né? Até melhorou outra coisa, o volume de dinheiro, em vez de pingar o dia a dia, é maior. E isso foi feito assim, porque depois de uns meses, o Dixon me convenceu que era melhor assim. Talvez 6 meses me convencendo, e eu relutando. E isso foi um trabalho, me convencer foi uma tarefa me convencer a mudar isso. Mas, cara, podemos mudar todo na empresa se é para melhorar. Se é para melhorar, 3 pontos aqui. A empresa como uma instituição, as nossas equipes como responsáveis pelo crescimento dessa instituição e os consumidores, que são os que fazem realidade o sonho de fazermos parte dessa instituição. Então, em prol desses 3 pontos, podemos fazer tudo. Na verdade, é porque assim, o consultor principalmente ele reclama porque ele não tem clara essa ideia que foi passada agora, que o demorar a fazer o estorno, sabe, que tudo isso faz parte de um processo de reconquista da venda, de tentar recuperar a venda. O que o consultor entende é o casal lá falando, foi me dado tantos prazos e nenhum foi cumprido. Então, para a cabeça do consultor, está sendo mais uma falha do pós-venda de prometer e não cumprir do que uma estratégia de negociação para se pegar isso lá na frente. Com certeza, várias vezes foi falha de atendimento também. Sabe, a gente tem falha de atendimento, a gente tem plano executivo de contenção,
Mas se o consultor ele entende que demorar, não fazer o estorno de imediato faz parte de uma retomada da venda, ele vai entender. É só questão mesmo de que não estava claro. Inclusive, Dixon, tem parte que é processo natural que tem que fazer as coisas, né? As coisas vão de um setor para outro, né? Até chegar a poder fazer, e depois disso tem essa reconquista. Então, o que eu acho que tem que ficar aqui como base disso é: entenda que, seja a empresa X, Y ou Z, entenda que a sua empresa, você está lá, você tem que ter confiança, você tem que ter um plano, cara. Então, se você não entende, você pode perguntar, porque é possível que alguém na empresa não tenha lhe explicado com suficientemente cuidado para que você possa entender. Então pode ser só uma falha de explicação. O seu princípio de prejulgamento tem que ser: tem algo que eu não sei. E não tá todo mundo errado nessa porra, entendeu? É isso, mano. Pois é isso. Eu acho que tá bom por hoje, né? Mais alguma coisa? Não, de cancelamento tem uns 5 conteúdos mais se a gente quiser, né? Mas por hoje tá bom. Eu gosto muito de quando eu falo com o vendedor sobre cancelamento, Dixon, que ele só pense no que ele pode fazer para melhorar, o front to back, o close, né? O que você pode fazer para melhorar, deixa os outros trabalhar, né? Deixa cada parte trabalhar, né? Hoje é isso. O tema de hoje foi, para mim, super interessante. Vocês têm que entender que eu passo tempo com isso todas as semanas, algum momento ou outro. Semana passada fiz pelo menos 3 horas de treinamento sobre isso. E acho muito divertido, muito legal, e tem muita oportunidade de melhorias em todos os setores da empresa, desde vendas, marketing, pós-venda. Todo mundo pode fazer uma parte para reduzir cancelamento, para melhorar isso. Insisto que se você não está cancelando, você também está errado, então não venha aqui fazer um comentário de: eu não cancelo nada, porque eu vou falar que você não está apertando o suficiente, então também não venha com essa. Mas para nós é legal abrir como nós enxergamos isso, é legal compartilhar contigo, e eu espero que, como contrapartida, você deixe um like, você compartilhe esse conteúdo que já está liberado para compartilhar, já pode. E eu agradeço que você tenha assistido o vídeo até aqui, agradeço a presença de Paulo e Dixon nesse conteúdo. Estamos aqui para isso. Um forte abraço, boas vendas, arrebenta, tchau, 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 tchau.